Bom, pessoal, então nessa aula de hoje nós vamos fazer essa calcinha, que o bumbum dela é inteiro de renda e fica maravilhosa, tá? Quadradinho para vocês medirem. Vou começar aqui colando a parte da frente. Essa modelagem ela vai do P ao tamanho 54. Então, assim, é uma ótima graduação para poder trabalhar e aí atender a todas as clientes, né? Tanto as mais jovens ou as mais magrinhas, como os tamanhos plus size também, né? Pra gente fazer esse modelo, a gente vai usar renda, microfibra e malha. E de aviamentos, a gente vai usar somente o viés méxico, tá? Então, aqui colei a frente. Agora, eu venho aqui, ó, e vou colar a parte da renda, tá? Ela tá toda numerada. Então, fica bem fácil de vocês colar e não se perder, tá? É só seguir a numeração mesmo. Vamos usar também um lacinho, né? Dois lacinhos, ou você pode usar o lacinho pronto, ou você pode fazer o lacinho de fita também. Então, aí a gente colou o nosso molde. Agora, eu vou cortar aqui o detalhe de renda. Hoje nós vamos fazer no tamanho 52. Então, por isso eu já tô cortando aqui na minha risca do 52, tá? Aqui tem o fundinho de malha também, já junto com o detalhe de renda. Essa calcinha aqui é uma calcinha linda e eu sempre vejo ela somente nos tamanhos pequenos. Por isso eu decidi fazer ela até o tamanho 54, tá? Porque ela fica tão linda e eu sempre vejo ela até o tamanho GG só. Então, modelagem pronta. Vou começar aqui cortando pela renda, tá? Pela essa renda maravilhosa. Então, vou dobrar a minha renda aqui para que a gente já corte um par de renda, tá? Que vai ser um par aqui do bumbum. Bico da renda, tá, pessoal? Tá escrito aqui. Anderson tá me zoando aqui, viu, gente? Ele tá quietinho hoje, mas ele tá me zoando. Então, aqui, ó, bico da renda. Vou medir aqui pra gente já ver o tanto que a gente vai usar nessa calcinha. Então, aqui, ó, 58 centímetros vai dar 1,16 m, mais ou menos, tá? Então, pra gente ter uma base aí, 1,10 m, 1,20 m, você consegue fazer a sua peça, tá? Que depois a gente vai usar os buraquinhos ali pra pegar um detalhe pra pôr na frente.
Então, o que mais vai pegar mesmo vai ser essa parte aqui do bumbum, tá? Então, com 1,20 m de renda aí, você consegue fazer. Então, tô cortando aqui um par. Então, a renda aqui já está certa. Agora, aqui, ó, a gente tem um detalhe de renda. E eu vou tirar desse detalhe aqui, ó. Tá? Faltou um pouquinho aqui, mas não tem problema, porque eu deixo ela um pouco mais estreita, né? Esse detalhe aqui, mas eu vou aproveitar esse pedacinho aqui pra mim não perder, tá? Então, isso é legal porque você aproveita. E uma coisa que você ia jogar fora, né? De repente que não daria pra você usar em outro lugar, você já aproveita aqui, ó. Tá? Então, ela vai ficar um detalhinho um pouquinho mais estreita, coisa do quê? De meio centímetro. Então, não vai dar diferença nenhuma, né, ó. Nem meio, né? Nem meio, ó. Tá vendo? Então, já aproveitei aqui, usei, ó, pra gente poder fazer o detalhe da frente, tá? Então, agora aqui, essa parte a gente vai cortar lá na microfibra. Sempre com o fio em pé da micro. Eu sempre costumo abrir assim a microfibra, porque a gente vai cortando, e acaba que a gente perde o lado dela, né? Então, quando você tiver na dúvida aí, ó, abre e vê se a trama dela tá em pezinha, que assim não tem erro, né? Então, aqui eu já tô cortando ela dobrada, né? Porque o molde tá na dobra do tecido. Se você preferir, você também pode riscar com a caneta primeiro, ou com giz também, de lousa, ou alfinetar. E por último, a gente vai cortar a malhinha do forro, tá? Do fundinho. Só vai malha aí. Só. Toda repicotada a minha malha já. Então, aqui também, ó, tá na dobra do tecido, né? Então, já dobrei aqui. Fio da malha também em pé, tá? Pronto. Corte finalizado. Vamos começar a montar essa calcinha na máquina overlock. Pra gente fazer essa peça, a gente vai usar overlock, reta e galoneira. Então, vamos começar a montar essa calcinha aqui na overlock. Vou começar aqui pelo fundo de malha, tá? Nós vamos passar um overlock aqui na parte maior, ó, pra dar um acabamento aqui em cima. Tá? Só uma costurinha aqui, ó, não precisa entrar nada. Tá? Então, ela vai ficar assim. E agora, nós vamos pregar esse fundo de malha aqui na parte da frente, tá? Então, nós vamos colocar aqui a nossa peça do lado dos avesso pra você. Tá? Então, aqui, de frente pra você, o lado dos avesso. E vamos colocar avesso com avesso, tá? E vamos overlocar aqui, ó, prendendo o fundo de malha com a parte da microfibra. Então, vou fazer só esse quadradinho aqui da malha.
né? Ó, não precisa você overlocar inteiro. Já sai, né? Isso. Ó, então, coloca bem certinho as pontinhas lá. Se a malha tiver maior, você pode dar uma acertadinha. Ó. Então, só pra prender o fundinho aqui mesmo, tá? Agora, nós vamos colocar aqui o detalhe de renda, que é aquele detalhe que a gente aproveitou lá, né, no corte, ó. Então, nós vamos colocar o bico da renda aqui, ó, pro lado de dentro, ó. Você vai ver que a renda vai encaixar bem certinho aqui, tá? Então, vai ficar o bico de renda com bico de renda, um de frente pro outro, tá vendo? Então, eu vou colocar um. Se você preferir alfinetar aqui também, pode alfinetar. É que eu tô sem nenhum alfinete aqui perto agora. Mas, ó, também não tem segredo. Você vai colocar ali. Antes de você terminar o overlock, você já vem com a outra pontinha, ó. E coloca bem na beiradinha aqui, tá vendo? Ó. E ela vai dar o tamanho bem certinho aqui da frente. Então, ela fica ali, ó, bico com bico, tá? E agora a gente vem aqui, põe ela bem certinha aqui. Isso é apenas para segurar, para que na hora que a gente for passar o viés, ela não escape, né? E agora nós vamos fazer aqui o outro lado também, né? Fazer o outro quadradinho aqui, ó. Pronto, ó, a nossa frente tá montada. Depois nós vamos lá na galoneira passar o viés méxico nas pernas da frente. Mas aqui, aproveitando que a gente tá no overlock, a gente já vai fechar a renda do bumbum, tá? Então, aqui, ó, a parte maior é cintura, tá escrito aqui, tá? Que a parte maior é na cintura. E a parte menor é que nós vamos costurar, tá? Também está escrito aqui, ó, costurar, tá? Para que vocês não se confundam. Então, tira ali o molde, coloca direito com direito, tá? Então, coloquei aqui direito com direito e vou costurar aqui a parte menor. Parte menor. Isso. Veja se o seu ponto não tá estourando, tá? Porque essa parte aqui vai ficar no bumbum. Então, costuramos a parte menor, tá? Agora, nós vamos na reta pra passar um pesponto aqui, pra essa costura ficar bem assentadinha e bem bonita, tá? Vamos passar na reta lá. Então, aqui, ó, nós vamos fazer uma costura aqui onde a gente passou um overlock, tá? Apenas pra ela ficar um acabamento mais bonito, mais assentado. Então, você deita o seu overlock aí. Vamos deixar um pontinho aqui mais juntinho, tá? Pra que não estoure. E aqui nós vamos dar uma leve esticadinha, tá? Pra ela ter um pouco de elasticidade. Porque a gente sabe que a reta, ela estoura, né? Então, ó, uma leve esticada. Um pontinho mais juntinho. Abri até mais um pouquinho, que ficou bem juntinho. Então, ó, ela fica bem assentadinha, não estoura, tá? E fica mais arrumadinho. Então, aqui é isso.
Agora vamos passar o nosso viés méxico aqui na parte da frente. Vamos para galoneira. Então aqui na galoneira a gente vai passar o viés méxico, que é esse aqui, tá? Eu tô usando o aparelho de 1,5 e o viés méxico da largura de 1,5 também, tá? Ó, ele vem nesse rolo grande assim. E aí você encontra ele de várias cores também, né? Então, ó, você vai colocar bem aqui dentro da boquinha do seu aparelho, começar. E aqui a gente tá passando na parte das pernas, tá? Depois a gente vai passar a cintura depois que a gente colocar a renda. Então, o franzido é um leve franzidinho, tá? Sem muito franzido, pra não diminuir o tamanho da calcinha, tá? Isso, e você que tem aí a regulagem no aparelho, né? Então, aperta ele bem pouquinho para não ficar franzido, né? A Adri tá puxando aqui porque ele não tem o tensor. Isso. Então, uma leve franzidinha, tá, gente? Se você não tem a galoneira, você também pode fazer esse mesmo processo aqui numa zigue-zague, né? Numa zigue-zague, numa 3 pontinhos, tá? Então, ó, um leve franzidinho, tá? E se de repente você não tem o viés méxico e por um acaso quer montar e quer fazer com elástico, aí você teria que cortar, na hora que você cortar ela meio centímetro maior, pra você colocar o elástico e depois rebater esse elástico aqui, tá? Bela dica, hein? É, porque essa modelagem tá feita para viés méxico, né? Mas se de repente você tá sem o viés méxico e quer fazer com elástico, na hora do corte, corta meio centímetro maior nela por toda, para você colocar o elástico e rebater. Bom, vamos lá no overlock acabar de montar essa calcinha. Bom, então agora a gente vai pregar aqui o fundo, tá? O fundo aqui, passamos o viés méxico nas cavas. Agora a gente vai pregar o fundo aqui com a renda, ó. Tá vendo que a minha renda ficou um bico maior e um bico menor? Então eu vou acertar aqui, ó, deixar ela no bico mais gordinho, tá? Isso aqui não dá diferença na sua peça, pra que dê o tamanho certinho aqui, tá? Então, ó, vai dar o tamanho bem certinho aqui. Eu coloco bem na pontinha, bem lá embaixo do overlock, seguro o viés aqui, porque a máquina, a tendência dela é a faquinha empurrar isso aqui pra cá. Então, é legal você segurar aqui, ó, pra ajudar, né, ó. Saiu? Pode soltar. Vem aqui. E saia bem devagarzinho, ó. Então, ela bate bem certinho aqui, ó. Fica um acabamento bem bonito. E agora aqui eu já venho com a minha lateral, ó, a lateral de renda, junto com a lateral da frente. Então, uma lateral a gente vai fechar inteira, tá? A gente pode fechar inteira, mesma coisa, ó, segura o viés méxico lá pra ajudar. Tá vendo? A máquina empurra, mas como você segura, ela bate bem certinho. E a outra lateral, a gente vai deixar um pouquinho aberto em cima, que é pra gente poder passar o viés. E depois a gente vem fechar esse biquinho, ó. Então, ó, vou deixar um dedinho aqui aberto, vou colocar a máquina um pouquinho mais pra baixo. Tá, ó, então deixei um pouquinho ali pra gente poder passar o viés, tá? Agora a gente volta lá passar o viés da cintura. Mas olha como já dá pra ver que calcinha maravilhosa, né? Então, muito bonita. Então vamos lá. Então já estamos quase finalizando a nossa peça. Vou começar aqui então, ó, deixamos o biquinho aberto. Então, coloco a renda bem lá dentro do nosso aparelho. E na cintura também é a mesma coisa que as pernas, né? Nada de muito franzido, tá? Bem levinho, porque a cintura já está no tamanho certo.
esses pontos de overlock que a gente fecha, ó, é legal vocês não cortar, porque se você cortar com o tempo, ela vai abrir, tá? Então a gente passa aqui, ó, e o que sobrar, depois a gente limpa, tá? Nada de ficar cortando os pontos, esses fios de overlock, antes de fazer os acabamentos, tá? Tá vendo? Ó, tem uns que acaba que até some e aí depois ela não desmancha, tá? Então, ó, passamos a nossa cintura. Agora a gente só vai lá fechar aqui pra dar o acabamento nessa peça. Agora com o overlock de novo. Bom, então aqui nós vamos colocar direito com direito, né? E fechar essa pontinha que a gente deixou aberta aqui, ó. Agora, aqui nessa emendinha, a gente até pode cortar mais rentinho, né? Porque passamos um overlock em cima do outro. E só vamos finalizar ela agora. Eu vou fazer o acabamento dela na reta, tá? Então, vamos começar fazendo o acabamento aqui do fundo, tá? Aqui nós vamos passar tipo um pesponto e já dar o acabamento, tá? Então, eu vou deitar o overlock aqui na mesma posição que ele está já, né? E aqui, ó, nós vamos passar uma reta, já dá um retrocesso aqui no começo e no final. Então, ela vai ficar uma costura mais assentadinha, né? Mais confortável. E já demos o acabamento aqui, tá? Ó. Então, ela fica bem assentadinha, assim como essa aqui, ó. Agora, a gente vai fazer aqui na lateral. Aqui da lateral, a gente pode fazer assim mesmo, pelo lado dos avessos. Então, reforça bem o retrocesso se você estiver na reta. Agora, se você tiver numa zigue-zague, você pode deixar o ponto bem juntinho, tá? Mas a costura aqui do fundo é legal você fazer na reta, tá? Essa que a gente acabou de fazer no fundo da calcinha, é legal você fazer na reta. Então, aqui eu tô fazendo pelo lado do avesso. E dou uma boa reforçada aqui no retrocesso, né? Prontinho, fizemos o acabamento, né? E agora eu vou pregar o lacinho. Hoje eu escolhi esse lacinho aqui, ó, esse lacinho pronto, é um lacinho médio, tá? Você encontra ele também lá na Canga Tecidos. E aí nós vamos colocar 2 lacinhos aqui na costura do overlock, essas 2 costuras que tem aqui na frente. Vou pregar ele aqui na reta também. Nós finalizamos aqui a nossa peça, uma calcinha super rápida de fazer.